Iniciamos, então, hoje a parte 2 da nossa aula sobre confessionalidade reformada, especialmente nos preparando para entrar, como eu disse, no estudo específico mesmo dos artigos da Confissão de Fé de Westminster. Fazendo uma breve recapitulação do que nós já tratamos. Nós vamos buscar responder, a pergunta: por que subscrever uma confissão de fé? E ainda tratando do aspecto geral, de uma confissão de fé geral, não especificamente da confissão de fé de Westminster. Então, o que nós vamos tratar a partir daqui vale para qualquer confissão, mas, no nosso caso, como presbiterianos, estamos especialmente tratando, no momento, da confissão de fé de Westminster. Fizemos a leitura bíblica na semana passada de 1 Pedro 3,15, que diz o seguinte: antes, santificai ao Senhor Deus em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo o que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, o princípio da confessionalidade, se é que eu posso dizer assim, é óbvio, as próprias escrituras, nós vamos ver isso no decorrer da aula. E esse texto, ele diz claramente que devemos estar preparados para responder a quem nos pedir a razão da nossa esperança. Ora, o que é a explicação, a resposta da razão da nossa esperança, se não uma confissão de fé? Então, isso é uma confissão de fé. O que nós temos que fazer é confessar a nossa fé. Agora, como nós faremos isso? O que nós cremos? Por que nós cremos? Nossa confissão de fé, ela é fruto de nós mesmos ou fruto das Escrituras? A nossa interpretação, ela é particular ou é a interpretação da igreja? A interpretação fiel às Sagradas Escrituras se considera a Bíblia como um sistema e não uns versículos isolados? Né? E é isso aí nós vamos ver. O que é uma confissão de fé? Uma declaração escrita que sistematiza e expressa as doutrinas centrais da fé cristã, define, esclarece e preserva a unidade doutrinária da igreja. Isso não como uma confissão de fé verbal, mas o que nós estamos estudando, uma confissão de fé escrita, né? Uma confissão de fé escrita, formal. E começamos tratando de falácias, de mentiras, como a Larissa bem perguntou, mentiras acerca da confissão de fé, da confessionalidade, né? Mentiras comuns que as pessoas, às vezes, numa discussão, elas falam. E aí nós trouxemos a primeira: eu não tenho uma confissão de fé. Nós buscamos aí e esclarecemos. E, na verdade, isso é uma falácia porque todos têm uma confissão de fé, seja ela escrita ou não. Todos têm uma confissão de fé. E o problema das confissões não escritas é que elas podem ser inconsistentes e depender dos interesses pessoais, né? Quando uma confissão de fé não é escrita, ela está só na minha mente, ela é volátil. Ela vai depender, às vezes, do meu interesse pessoal. Hoje eu posso dizer que eu creio de um jeito, amanhã eu digo que eu creio de outro jeito. Então, confissões de fé verbais, orais, não escritas, informais, elas são voláteis. Há um grande risco nelas disso. Falácia número 2. Eu creio somente na Bíblia. É uma outra falácia, como eu disse, ela é a continuação, pode ser a continuação da primeira falácia, de quem diz: não, eu não tenho uma confissão de fé, eu creio somente na Bíblia. E aí nós refletimos sobre isso. A Bíblia é a única regra de fé, mas ela precisa de ser interpretada, correto? A Bíblia precisa ser interpretada. A pessoa que diz que crê somente na Bíblia, ela está esquecendo de te dizer o que da Bíblia ela crê. Porque se a interpretação dela é pessoal, há um grande problema nisso. E aí, voltando na falácia número 1, dessas interpretações pessoais estarem manchadas pelo pecado e não condizerem mesmo com a realidade das Escrituras. E então dizer que crer somente na Bíblia é uma falácia. Nós temos aí tradição e ensino ordenado, são recomendados na própria Escritura. O ensino formal, um ensino ordenado, estruturado, é previsão das próprias Escrituras. Então passamos a tratar sobre alguns motivos, então, de ter uma confissão de fé, de subscrever uma confissão de fé. Então, por que subscrever? Ponto 1. Distintivo de fé. Ponto 1. Distintivo de fé.
Nós lemos o texto de 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 19, e percebemos que subscrever uma confissão de fé deixa claras as diferenças entre as religiões. Ele estabelece mesmo claras as diferenças e as doutrinas, né? Então, distingue a minha fé de outras fés que são diferentes da minha. Como eu saberei que a sua fé é diferente da minha se eu não sei nem no que eu creio, não posso afirmar isso, ou no que você crê? Então, também possibilita discussões ordenadas e explicações mais pontuais. Segundo ponto, proteção doutrinária. Lemos o texto de 1 João 4:1 e percebemos que subscrever uma confissão de fé também protege a doutrina, preserva a fé histórica e protege a igreja dos modismos e heresias. Vimos a frase do reverendo Odésio Figueiredo. Diz o seguinte: ou a igreja retorna à fé confessional, aos princípios fundamentais da reforma, ou morre. Ecumenismo e arminianismo são incompatíveis com o calvinismo. Sobre a proteção doutrinária da fé. Ponto 3. Terceiro motivo pelo qual devemos subscrever uma confissão de fé é a unidade da igreja. Quando temos confissão de fé estabelecida e a doutrina ela está protegida e clara, e temos aí a unidade da fé, como nós vimos no primeiro argumento, os crentes são unidos em torno dessa mesma doutrina. Isso cria identidade, né? Nós nos identificamos com outros que têm a mesma fé que nós. Isso traz uma unidade real mesmo para a igreja. Quarto argumento, o quarto motivo, que é a interpretação objetiva. Nós, então, estamos resistentes ao subjetivismo. Como na primeira falácia, não mais eu utilizarei as minhas opiniões pessoais e os meus pecados e os meus desejos pessoais para interpretar as Escrituras. Então, não há subjetividade na interpretação das Escrituras, e sim objetividade, né? E isso garante que a interpretação das Escrituras seja feita de maneira coerente e fundamentada. Argumento 5, ou motivo número 5 para subscrevermos uma confissão de fé. Ela organiza a fé. Texto é de 2 Timóteo 1, 13 ao 14. A confissão de fé, ela organiza a fé, ela sistematiza a teologia, ela torna os ensinos mais claros e acessíveis, né? Possibilita para nós ensino, discipulado, formas ordenadas e organizadas de transmissão da doutrina. Nós conseguimos agora ensinar um neófito novo na fé, ensinar nossas crianças com os catecismos, porque nós temos o escopo da fé, o escopo da doutrina bem estabelecido ali. E o reverendo Onésio Figueiredo diz que quem não sabe o que crê e em quem se crê, não sabe o que é fé, não entende Jesus Cristo. Sobre a organização da fé, nós devemos ter muito clara a doutrina. A nossa fé tem que estar muito clara. Refletimos sobre a falácia número 3. Ora, mas e o só da Escritura? A Bíblia não é a única regra de fé e prática? E essa falácia pode decorrer das outras duas, né? E aí vimos que a confissão de fé ela não tem autoridade superior ou igual às Escrituras, mas ela auxilia na sua interpretação fiel. E ela sistematiza a doutrina. Então, é uma falácia porque o próprio texto da confissão de fé, ele atribui às Escrituras a autoridade superior. A confissão de fé, ela não é uma norma regulamentadora, ela não é uma norma normatizadora, né? Ela é uma norma que está vinculada, ela é inferior, ela só ordena e organiza e sistematiza a doutrina cristã das Escrituras. Falácia número 4. A confissão de fé ingesta a fé cristã. E nós conversamos bastante sobre isso na última aula, que essa falácia é muito utilizada hoje em dia pelos próprios supostos confessionais. Nós citamos Hernandes Dias Lopes, que é o mais famoso, mas assim, a IPB e outras denominações também supostamente reformados ou monergistas estão cheias de gente que, na verdade, é rebelde, é revolucionário e é anticonfessional, na realidade. Eles traem as confissões que eles subscrevem. Então, vimos que, na verdade, a confissão de fé não engessa a fé cristã. Ela
concreta a fé cristã. Ela torna a fé cristã protegida, como a gente já viu antes, porque a fé cristã ela é sólida, ela é histórica, ela não é fluida ou relativa. Então, ela deve sim ser protegida, ser concretada, soldada, estar firme. E nesse ponto, as confissões preservam a fidelidade doutrinária através das gerações e evitam distorções do ensino. E nós percebemos que nas outras falácias, né, subjetivismo, modernismo, pragmatismo, tudo isso, se a gente não tiver as doutrinas bem estabelecidas, já era. E é isso que aconteceu na história da igreja. Exatamente, a frouxidão doutrinária fez com que heresias e mais heresias entrassem dentro da igreja e surgissem aí outros grupos heréticos mesmo, não confessionais, ou que criaram depois suas próprias confissões dentro das suas próprias heresias. O Wesley falou que a respeito da questão a questão desses falsos mestres, da maneira que ele disse aí, é interessante a gente observar que hoje, por exemplo, nós temos que saber se há pessoas que são pastores, por exemplo, que estão sendo honestos na confissão de fé. E isso é muito difícil, porque é o seguinte, eu conversando com pessoas que fazem seminário essa semana, eu já sabia disso, mas a gente conversa, a gente sempre vai relembrando. Muitas pessoas que estão fazendo seminário para entrar e se tornarem pastores de uma igreja, enfim, essas pessoas, elas estão visando um salário, sabe? Então, como que a gente age em relação a isso? Se a pessoa visa só um salário, se o salário é o que ela está visando mesmo, se é uma renda, ela vai buscar meios para atingir esse objetivo dela. E a confissão de fé pode ser que atrapalhe um pouco por causa desse engessamento da fé. E esse é o grande argumento de por que se engessa a fé hoje em dia, principalmente nas IPBs. Engessa-se a fé exatamente pelo fato de que uma fé engessada, a confissão engessa a fé, e as pessoas reclamam disso, porque uma fé aberta, ela te dá mais meios de conseguir salário, né? Você consegue comunicar com pessoas de fora e atrair mais pessoas. É uma das críticas que a gente tem aí a esse modernismo, entre aspas, né, das EPBs, desses pastores que estão buscando só salários. E vocês entenderam muito bem o que o Thiago disse, mas isso Mas isso despertou uma outra necessidade aqui, que é o seguinte: como nós julgaremos os pastores reformados? Estamos falando de pastores reformados. Como que eu vou julgar se um pastor reformado ele está de acordo com as escrituras ou não? Ele está sendo fiel à igreja ou não? Como? Com a confissão de fé. Um presbiteriano subscreve o símbolo de fé de Westminster. Então, pegando a doutrina reformada de Westminster, eu consigo comparar ela com o que os pastores ou presbíteros de uma IPB estão fazendo e ver se ele está sendo fiel ao que ele prometeu, confessou, subscrever ou não. Se for de uma igreja reformada continental, vou pegar ali as 3 formas de unidade, confissão belga, e vou conseguir comparar. Se for uma igreja batista particular, confissão de fé batista, enfim. A confissão de fé, ela também nos proporciona, nós temos a base doutrinária para julgar também os nossos ministros e presbíteros, né? Os oficiais da igreja, se eles estão fiéis ou não à igreja, à doutrina da igreja, a doutrina interpretativa das escrituras que uma igreja subscreve. Perfeito, queridos? Wesley, só mais uma coisa, uma pergunta. Subscrever a confissão e saber que um ministro, por exemplo, não está subscrevendo,
essa confissão, impede realmente ele de... ou melhor, você ir lá e falar com esse ministro que ele não está subscrevendo, na IPB, por exemplo, que tem regras e tal, dizer para ele que ele não está subscrevendo uma confissão de fé, vai impedir ele de não subscrevê-la? Se falar com ele vai impedir ele? Apontar o erro dele lá na confissão, falar, você não está subscrevendo, isso impede ele de não subscrever ela? Deveria, né? Se, de fato, for um erro, um pecado dele, se ele reconhecer isso, ele deve passar a subscrever, né? Oficialmente, não só de boca. Mas a gente entra, eu acho, naquilo que o William falou na última aula, né? Dos falsos, né? De quem, na verdade, diz subscrever, mas não subscreve. E aí, tudo isso que nós estamos aprendendo aqui não vale para esse tipo de pessoa. Porque quem não subscreve não terá unidade de fé. Ele estará interpretando a Bíblia de acordo com a opinião dele, ou de alguém que ele escutou, uma interpretação subjetiva. A doutrina não será protegida, ele não terá unidade da igreja. Então, quem não confessa, deveria confessar. Mas se eu falar com ele, ele vai confessar ou não? Vai depender mesmo da ação do Espírito Santo, né, de Deus no coração. Se também o motivo que eu estou trazendo isso é para orgulho próprio, isso é muito importante. Se é para orgulho próprio meu, se é para minha própria vaidade, para eu me sentir superior ao próprio pastor. Olha só que loucura, que orgulho maldito. É por isso? Se for por isso, não faça, né? Outra coisa importante que me lembrei aqui de uma conversa que eu tive com o Roberto ontem. E a infidelidade de um ministro ou de presbíteros à confissão de fé, no caso nosso da IPB de Westminster. Isso me faz o quê? Me tornar um crítico supremo e sair da igreja e procurar uma igreja perfeita que subscreve? Não. Eu tenho que enxergar com piedade também essas falhas, porque eu tenho talvez mais falhas do que essas. E isso não deve me impedir de cultuar ao nosso Deus, né, numa igreja bíblica. Falha uma igreja bíblica que tem os seus problemas. Tem os seus problemas de subscrição, tem os seus problemas confessionais, tem os seus problemas teológicos. Mas se há alguns aspectos ali de biblicidade, né, eu não quero me aprofundar nisso porque a conversa seria mais longa. Mas isso não deve nos impedir de cultuar o nosso Deus lá, de ter comunhão com irmãos pecadores como nós, né? Por causa, às vezes, de uma falta de aperfeiçoamento doutrinário de um ministro, de algum presbítero, de algum diácono, de algum irmão. Semana passada nós paramos aqui, exatamente nesse ponto. Refletimos sobre os motivos para subscrever uma confissão de fé. Vimos também, até então, quatro falácias acerca da subscrição de uma confissão de fé. E com isso, nós passamos então a refletir um pouco sobre o período histórico da Igreja Reformada e a conhecer algumas confissões de fé e catecismos históricos, né? A começar pelos reformados. Então, queridos, como eu disse, estudamos de forma genérica as confissões, mas agora vamos conhecer algumas das confissões de fé, reformadas ou não, da tradição da Igreja, e conhecer um pouco mais também a de Westminster, que será o objetivo, o foco do nosso estudo mesmo. Qual que é o contexto? 1517, Reforma Protestante, 95 teses de Lutero, na Alemanha. E nós temos alguns países, algumas cidades que são pilares da Reforma Protestante. Esse boom se deu na Alemanha, mas a Reforma já estava correndo já em outros lugares. Na Inglaterra, com John Wycliffe, nós tivemos John Huss, na própria Alemanha mesmo, se eu não me engano. Em outros lugares, diversos, os chamados da história da igreja de pré-reformadores. Nós tínhamos a igreja de Cristo, a igreja invisível,
Gabriel, no mundo inteiro, na Europa inteira, por assim dizer, fiel às Escrituras. Ah, não, no período das trevas, da idade das trevas que eles falam, né? Que a Igreja Católica estava dominando o contexto religioso, com união de igreja e Estado, com diversos erros. A Igreja de Cristo não existia naquela época? Não. Diversos irmãos cristãos, fiéis às Escrituras, viveram nessas épocas. Talvez com os erros também, com certos erros da época. Mas diversos irmãos viveram nessas épocas. Então nós temos aí também os pré-reformadores, e a reforma explodiu na Alemanha com Lutero, mas no contexto geral, em diversas cidades, em diversos contextos, países da Europa, nós tínhamos reformados, reformadores, pré-reformadores, pessoas que pensavam, que refletiam sobre os mesmos problemas da Igreja Católica. Citei o nome de alguns: John Hus, Wycliffe, me fugiu da memória aqui alguns outros. Mas aí nós temos os pilares, os países pilares da reforma. Nós temos Suíça, vamos começar, Alemanha, de Lutero, Suíça, de Calvino e Zwinglio, e depois surgem, historicamente, na sequência, alguns outros países relevantes também, como Holanda, os Países Baixos, como a própria Escócia e a Inglaterra, de John Wycliffe. Inglaterra também dos puritanos. Então, nós começamos, historicamente, com as confissões de fé reformadas, com a primeira e a segunda confissão de fé da Basileia. São confissões de fé da Suíça. Basileia é uma cidade da Suíça. Essas confissões de fé foram uma das primeiras confissões de fé reformadas na Suíça. Suíça de Ulrich Zwinglio, é um grande nome da reforma protestante. Nós vamos chegar no nosso estudo da história da igreja, nós vamos chegar nesse ponto. Nós estamos agora só contextualizando de forma bem breve, vocês entenderem a origem de cada uma dessas confissões de fé. Então, Basileia é uma cidade da Suíça, e vários teólogos influenciados por Ulrich Zwinglio prepararam essas confissões de fé, especialmente a segunda confissão de fé da Basileia, que é chamada também de a primeira confissão helvética, a primeira confissão da Suíça, especialmente Henry Bullinger, que era um aluno de Ulrich Zwinglio. Então, essas foram uma das primeiras, duas, das primeiras confissões de fé reformadas. Elas foram criadas em meio à consolidação da reforma na Suíça, com o propósito de afirmar a reforma frente à oposição católica e unificar as igrejas da Suíça. E a segunda, como eu disse, que é chamada de primeira confissão helvética, ela complementa a primeira com um certo amadurecimento aí teológico e principalmente na linguagem. Essas confissões de fé, elas contêm doutrinas centrais da reforma, como justificação pela fé, autoridade das escrituras, basicamente aquilo que foi central da reforma e que era contrário às doutrinas católico-romanas. E ela foi criada em meio à consolidação da reforma na Suíça alemã, com o propósito de, como eu disse, de afirmar a doutrina reformada e unificar as igrejas da Suíça. Porque o movimento, ele não foi um movimento ordenado de forma central, que tinha uma igreja central e essa igreja fundou outras igrejas. Não. A igreja reformada, ela se deu de igrejas locais, de cristãos convertidos à reforma, cristãos não mais católico-romanos, que começaram a cultuar e adorar o seu Deus nas congregações locais, em todas essas cidades, em todos esses países da Europa. Com isso, nós temos, então, as igrejas locais se organizando, e aí os líderes iam também se destacando e escrevendo, se unindo em concílios para criar as confissões de fé. E no caso das confissões de fé da Basileia ou helvéticas, foi no contexto suíço para a unificação dessas igrejas locais da Suíça alemã. 1536 nós temos a Confissão de Fé de Genebra. Genebra também na Suíça, mas a Genebra é a cidade onde João Calvino viveu a maior parte da sua vida, onde João Calvino ensinou na igreja de Genebra, onde João Calvino pregou seus sermões. E a Confissão de Genebra, Confissão de Fé de Genebra, foi escrita
pelo próprio João Calvino e Guilherme Farel. Ela foi criada para ser apresentada às autoridades de Genebra, justamente para mostrar a solidez da fé reformada, para que ela fosse adotada como confissão de fé oficial também da cidade de Genebra, em contraposição às doutrinas católico-romanas. Ela basicamente resume a fé cristã em 21 artigos, com uma linguagem bem clara e pastoral, e foi a primeira tentativa confessional de João Calvino. Ela influenciou as confissões posteriores, a confissão gaulesa, influenciou a confissão belga, a confissão francesa, a confissão gaulesa e a confissão francesa. Então, nós temos aí o contexto da Suíça, por enquanto, que as reformadas começaram na Suíça, na Basileia e em Genebra. O Ulrich Zwinglio, João Calvino e Guilherme Farel. E nós temos um fato muito interessante, um momento muito interessante da história, que é a Confissão de Fé da Guanabara. Essa Confissão de Fé ela foi escrita em solo brasileiro, no Rio de Janeiro, pelos huguenotes, eram missionários calvinistas franceses que vieram para cá e em 1558 eles foram presos pelos portugueses daqui, os católicos romanos, e eles foram presos, eles tinham que escrever aquilo que eles criam, especialmente para que eles se retratassem das suas pregações reformadas. E então eles presos, à beira da morte, eles escrevem a Confissão de Fé da Guanabara. Calvinistas franceses aqui em solo brasileiro, e eles foram mortos. Só parece que um deles não foi, porque ele era útil, ele era tecelão, me parece, ele mexia com tecidos, com alfaiataria, ele era útil e ele não foi morto nesse momento. Isso aconteceu na Baía de Guanabara, no Brasil. Eram 4 huguenotes franceses, 4 missionários inicialmente. Foi redigida durante o julgamento deles. Foi a primeira confissão protestante redigida em solo brasileiro. Essa é a nossa história. O Brasil ele tem uma grande história na Reforma, queridos. E são artigos em resposta às doutrinas católicas romanas. Então, eles falam sobre Deus, Cristo, justificação, sobre os sacramentos, autoridade das Escrituras, sobre intercessão aos santos, basicamente uma afirmação anticatólica romana que os calvinistas franceses que estavam aqui em solo brasileiro afirmaram. Nós passamos aí um ano, 1559, e temos a Confissão Gaulesa, Confissão Francesa. Como eu disse, os missionários que vieram para o Brasil, eles eram daí, da França. Eram os huguenotes, Eram os calvinistas franceses. A Confissão de Francesa, ela foi escrita por alguns teólogos lá, e foi até revisada por João Calvino também, pelo que se diz. Foi elaborada durante o primeiro Sínodo Nacional das Igrejas Reformadas da França, para que os huguenotes apresentassem a fé reformada aos reis franceses, ao rei e depois aos reis posteriores. Ela possui 40 artigos que tratam das doutrinas centrais da Reforma, especialmente também do governo eclesiástico presbiteriano. Como eu disse, ela foi também revisada por Calvino, e é um documento central para o calvinismo francês. Estabeleceu identidade para eles e influenciou também a Confissão belga, a Reforma Continental. Foi uma grande influência para a Confissão belga e a Reforma Continental. Obrigado. Um ano depois, nós temos a Confissão de Fé Escocesa. Enquanto a Reforma estava ganhando corpo na França e na Suíça, nós tínhamos John Knox na Escócia. John Knox e assim, dentre outros pastores, E em 1560 ele escreve a Confissão de Fé Escocesa. Ela foi redigida depois que o parlamento escocês rompeu com Roma. O parlamento rompeu com Roma.
John Knox, então, adotou, visto que o parlamento tinha adotado, né, a Escócia tinha adotado o protestantismo como religião oficial. Então, era composta por 25 artigos e tratava basicamente sobre os mesmos temas, né, com certas diferenças aí de escrita e tudo. Ele foi o documento fundador do presbiterianismo escocês, que é o presbiterianismo de onde a IPB veio, né, por assim dizer. O presbiterianismo escocês influenciou, por meio das obras missionárias, o presbiterianismo norte-americano, e então foi fundada a IPB aqui em 1888, se eu não me engano. E a Confissão de Fé escocesa, ela foi a Confissão de Fé adotada pelas igrejas escocesas até a Confissão de Fé de Westminster. Com a Confissão de Fé de Westminster, ela foi aí substituída pela própria Confissão de Fé de Westminster. Um ano depois, nós temos a Confissão belga, escrita nos Países Baixos por Guido de Bresse, e era num contexto de perseguição, né, espanhola. A Espanha católica estava perseguindo diversos protestantes na Europa, especialmente ali na região próxima a ela, dos Países Baixos, e foi uma defesa dos protestantes dos Países Baixos contra a acusação de sedição. Eles estavam sendo acusados de serem anti-governo, né, anti-Estado, porque eles não adotavam a religião oficial. Então, a Confissão de Belga foi escrita basicamente para consolidar a fé ali, união também das igrejas, mas especialmente para ser apresentada para o Estado como uma defesa de que eles não eram anti-Estado, eles só não criam da mesma forma, basicamente isso. Ela é uma das 3 formas de unidade, que são os documentos de fé que a Igreja Reformada subscreve, a Igreja Reformada de tradição continental, não da ilha são os padrões de Westminster. Fora da ilha, do continente, as igrejas reformadas continentais, né? Os Países Baixos, Holanda, elas subscrevem 3 documentos e a Confissão belga é o primeiro deles. São 37 artigos que abordam todos esses temas, né? Depois nós temos os Catecismos de Heidelberg, na Alemanha, que foi uma tentativa de unificar a fé reformada na Alemanha, que era luterana. A Alemanha era bastante luterana. E percebam, o luteranismo ele é diferente da teologia reformada. É uma igreja diferente, assim como a anglicana. No estudo da história da igreja, isso vai ficar mais claro. Então, o Catecismo de Heidelberg ele foi para unificar as igrejas reformadas da Alemanha, as não luteranas e nem católicas, né, por assim dizer. E o Catecismo de Heidelberg ele é outra das 3 formas de unidade da Igreja Continental, e a composição dele ela é muito interessante. Ele é dividido em 129 perguntas e respostas, que são subdivididos também, que são divididos em 3 grandes partes, que é a miséria do homem, a redenção em Cristo e a gratidão devida a Deus. Ele tem uma estrutura muito concisa, e ele é dividido em domingos. Se você entrar no Catecismo de Heidelberg, você vai perceber a divisão dele em domingos. Dia do Senhor número 1. E aí você tem aí a pergunta 1, pergunta 2 e pergunta 3. Dia do Senhor número 2. E ele é dividido exatamente para catequese. Ele é feito para ensino mesmo, na igreja, no dia do Senhor, domingo após domingo. E como eu disse, ele é um dos catecismos mais pastorais, né? Como eu disse, ele é o segundo documento que compõe as 3 formas de unidade. Nós temos, então, a segunda confissão helvética, como eu disse, a primeira confissão helvética é a segunda confissão da Basileia. Então, é como se a segunda confissão helvética fosse a terceira confissão de Basileia, basicamente, né? Contexto também suíço, ela foi oriunda de escritos pessoais de Ulrich Zwinglio, na Suíça, que foram compilados e aumentados também por Henry Bullinger, e com isso nasceu uma das confissões mais adotadas no mundo inteiro, a segunda confissão helvética, por muito tempo. Ela é bem extensa,
tem 30 artigos de extensa exposição doutrinária. Uma igreja é uma confissão de fé das mais conhecidas, apesar de no contexto brasileiro a gente não conhecia absolutamente nada, né? E eu não conhecia a confissão de fé, a segunda confissão helvética, mas diz que ela é uma das confissões de fé mais conhecidas no mundo, mais famosas mesmo. É amplamente adotado por igrejas reformadas na Europa Central, Suíça, Alemanha, Hungria, República Tcheca. Nós temos depois os cânones de Dort, que foi uma reunião aí de 1618 a 1619. Os cânones de Dort, eles representam o terceiro documento que compõe as três formas de unidade. O terceiro documento, Confissão Belga, Catecismo de Heidelberg, cânones de Dort. Os cânones de Dort, eles foram um concílio que foi reunido em Dordrecht, na Alemanha, chamado de Contra-Remonstrança, né? Foi uma reunião de delegados e teólogos de várias nações reformadas que se reuniram, como eu disse, para responder à remonstrança. E o que é remonstrança? Para responder ao arminianismo, diretamente, ao arminianismo. Os alunos de Jacó Arminius, eles desenvolveram um anticalvinismo, uma teologia antirreformada, especialmente contra a soteriologia, que é a doutrina da salvação. Estabeleceram ali 5 pontos da remonstrança contra a teologia reformada. Então, foi convocado esse concílio, no sínodo de Dort, essa reunião dos teólogos da Europa Central, de diversos países reformados, para responder à remonstrança. A herança do sínodo de Dort, que tinha o objetivo de preservar a fé reformada contra heresias. O que a gente falou lá na falácia lá atrás, os cânones de Dort, eles demonstram muito bem. Como ocorreu a proteção doutrinária contra o arminianismo? Por meio do sínodo de Dort. Eles, então, diante da confissão belga na mão, catecismo de Heidelberg na mão, confissão francesa, teólogos reformados, todos os lugares, confissão helvética, confissão suíça, confissão francesa, eles, então, de base da teologia reformada, escrevem os 5 artigos do sínodo de Dort, os 5 pontos da doutrina reformada, que foi chamado de Tulip, a famosa Tulip, e daí surgiram os 5 pontos do calvinismo, né? Eleição incondicional, expiação limitada, depravação total, graça irresistível e perseverança dos santos. Então, no sínodo de Dort, surgem os 5 pontos do calvinismo, né? Grande herança para nós, quanto à soteriologia. O arminianismo ali, ele é declarado como heresia, inclusive vários teólogos arminianos, alunos de Armínio, remonstrantes, que não se arrependeram depois do sínodo de Dort, foram expulsos da Holanda, foram expulsos da Alemanha, foram expulsos de algumas nações reformadas. Vocês verem a gravidade mesmo do arminianismo. Ele não foi considerado como um erro, ele foi considerado mesmo como uma heresia, algo que dividiu a igreja mesmo de Cristo. E temos um salto aí para 1646, temos a Confissão de Fé de Westminster. Não vou falar sobre ela, porque temos um tópico específico sobre a história dela, que ela é o nosso objeto de estudo agora. Na Assembleia de Westminster, nós temos alguns documentos, né? Nós vamos ver eles também. E aí nós temos a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo de Westminster e os Catecismos de Westminster, Catecismo Maior e o Breve Catecismo. E temos, em 1658, por último, a Declaração de Savoy. Declaração de Savoy é um documento escrito na Inglaterra pelos líderes congregacionais ingleses. Na Assembleia de Westminster, nós tivemos a Confissão de Fé de Westminster sendo elaborada como exposição fiel das Escrituras, e o sistema de governo adotado, obviamente, foi o presbiteriano. Eles entenderam
que o presbiterianismo era o modelo bíblico de administração da igreja. Na Assembleia de Westminster, nós também tínhamos congregacionalistas, presbiterianos, congregacionalistas, e tínhamos alguns episcopais também, né? Basicamente, para a nossa compreensão, presbiterianismo é a forma de governo da igreja que estabelece que as igrejas locais, elas são administradas por pequenos concílios internos, né? E a IPB adota esse modelo, e os concílios das igrejas locais são chamados de conselhos, compostos pelos presbíteros, regentes e docentes. E o presbiterianismo também diz que as igrejas são organizadas também com hierarquia vertical, não hierarquia dominadora, mas conciliar, que os temas teológicos eles têm que ser tratados não pela igreja local, mas por concílios e sínodos maiores, certo? Então, nós temos igrejas locais, temos igrejas que se reúnem em outras estruturas de hierarquia teológica doutrinária acima, não administrativa, mas somente doutrinária. Então, na IPB nós temos igreja local, nós temos presbitérios, nós temos sínodos e temos o Supremo Concílio. Esse é o presbiterianismo, o modelo de governo presbiteriano. Os congregacionais, eles dão uma força maior para a congregação, apesar de ela poder ser administrada também por presbíteros, por conselho, mas a igreja local é soberana, inclusive doutrinariamente. Ela não tem outras igrejas que determinam doutrina. Outras igrejas não, mas concílios superiores que determinam qual que é a doutrina. E nós temos os episcopais, em que a igreja é administrada por um homem, somente, como a igreja católica, como a igreja anglicana, como igrejas pentecostais e neopentecostais. Então, esses são os 3 sistemas de governo, e na Assembleia de Westminster tínhamos presbiterianos, congregacionais e um outro gato pingado de parlamentares que eram episcopais. Ficou decidido que a visão das escrituras mais correta era o presbiterianismo. Então, os congregacionalistas, que eram reformados, mas não concordavam com o sistema de governo presbiteriano, escreveram a Declaração de Savoy, que é basicamente a Confissão de Fé de Westminster, com alteração no sistema de governo para o sistema congregacionalista e não presbiteriano, né? Ele reafirma a teologia reformada clássica, mas com essa alteração, né? E é a confissão padrão das igrejas congregacionais. E aí, queridos, nós temos outras confissões de fé, né? Não me adentrarei muito nessas, para a gente não perder muito tempo, mas nós temos 1530, Confissão de Augsburgo. Essa é a confissão luterana, a confissão de fé luterana, ali na Alemanha, que é a base mesmo da fé luterana até hoje. As igrejas luteranas subscrevem a Confissão de Augsburgo. Foi escrita por Philippe Melanchthon, junto com o Lutero, e ela tem artigos que tratam das doutrinas da fé luterana, e os 7 últimos artigos, dos 28, eles tratam, o conteúdo deles é um conteúdo de denúncia anticatólica. A Confissão de Augsburgo ela tem essa estrutura. Em 1563, nós temos os 39 artigos da religião. Essa é a confissão de fé, queridos, dos anglicanos. Nós vamos estudar um pouco mais sobre os anglicanos quando a gente estudar a história da Confissão de Fé de Westminster. Mas os anglicanos, eles foram os protestantes, por assim dizer, ingleses. Uma igreja que foi fundada basicamente por Henrique VIII ali, na época da Reforma Protestante, mas não eram considerados reformados. E, inclusive, a Confissão de Fé de Westminster ela veio justamente para substituir os 39 artigos da religião, porque os puritanos ingleses e os reformados, eles não consideravam o anglicanismo como fé reformada, como doutrina fiel às escrituras. Então, a Confissão de Fé de Westminster, a Assembleia de Westminster, foi uma grande resposta, não só ao catolicismo romano, mas certo?
Então, 59 artigos da religião é uma confissão de fé anglicana, e temos a Confissão de Fé Batista de Londres, que essa é a segunda, é a mais relevante, de 1689, e foi escrita por batistas particulares, né? Se distinguindo aí dos reformados em dois aspectos: teologia do pacto, ou teologia da aliança. Isso é muito importante. Não é mero batismo. Eles não rejeitam simplesmente o batismo infantil. Eles rejeitam toda a doutrina do pacto, toda a doutrina da aliança, que é coluna vertebral, espinha dorsal da fé reformada, e também o sistema de governo. Eles também são congregacionalistas. E o modelo congregacionalista, ele vai sempre se afastando mais dos concílios, sempre dando mais poder para a igreja local, e por isso que das igrejas batistas surgiram as batistas gerais, que foram igrejas arminianas, foram igrejas que apostataram da fé de uma maneira porque não tinham compromisso nenhum confessional nem doutrinariamente hierárquico. Então, 3 confissões de fé que não são consideradas historicamente reformadas, apesar de os batistas particulares serem considerados irmãos também. Eles estão até bem próximos de nós, né? Contudo... Oi? Nesse caso, então, o pessoal que segue mais essa linha congregacional extrema dessa maneira, eles vão beirando uma espécie de catolicismo romano, né, no qual não que eles não sejam pessoas que não tenham a Bíblia como regra de fé e prática, mas por eles não terem confissão de fé, nós estamos tratando aqui, irmãos, como o Wesley já bem disse, que a confissão de fé é um elemento essencial para se considerar uma igreja reformada. E é um elemento essencial para garantir a nossa fidelidade aos ensinamentos das Escrituras, como as Escrituras de fato estão ensinando e a interpretação correta. Então, quando você não tem uma confissão, ou quando a sua confissão ela vai se tornando como esse pessoal congregacional não tão importante, não tão basilar, né? Você começa a se tornar liberal, né? E aí isso põe rebeldia, né? Demonstra rebeldia, de certa forma. Então, isso mesmo, é uma rebeldia, um liberalismo que vai levar você a um catolicismo romano. O catolicismo romano considera a Bíblia muito importante, e é óbvio que eles tiram muita base da Bíblia para as coisas que eles acreditam, mas não da maneira que nós tiramos. Por exemplo, eles interpretam a Bíblia e não deixam a Bíblia, não extraem o conteúdo da Bíblia, mas eles colocam o conteúdo, né? Eles impõem o conteúdo, impõem a interpretação deles. E assim pode acontecer com quem não pega uma confissão e não analisa ela de um ponto de vista basilar, importante, né? Perfeito, Tiago. O ponto que eu quero tratar, com base no que o Tiago falou, nós temos a história. História é composta por fatos, com fatos históricos que aconteceram. Por que eu separei, inclusive, a confissão de fé batista das reformadas? Porque foi a história que separou. Os batistas, que se chamam de reformados, há uma grande imprecisão histórica. Historicamente falando, cristão reformado é o cristão que subscreve confissões de fé reformadas, todas essas que eu disse na história, hoje em dia, especialmente os documentos de fé de Westminster ou as 3 formas de unidade. Nós temos dois tipos diferentes de igrejas reformadas: as reformadas continentais e as reformadas da ilha, ou presbiterianas, certo? Isso é histórica. Os congregacionais da Declaração de Savoy, eles já estão aqui, na linha. Por quê? O sistema de governo, ele é essencial, ele é bíblico. Esse sistema de governo
sinodal, né, presbiteriano, ele é bíblico. As igrejas, elas prestavam... elas reconheciam a autoridade, as igrejas do primeiro século, elas reconheciam a autoridade da igreja de Jerusalém. Elas se submetiam ao concílio de Jerusalém, ao primeiro concílio de Jerusalém, ao segundo concílio de Jerusalém. Né? Então, é uma interpretação bíblica. Historicamente falando, os congregacionais reformados, né, eles já estão aqui, ó, na linha. Os batistas já ultrapassaram essa linha. Então, os batistas, historicamente, são chamados de batistas particulares. Isso não é o Wesley que diz. Isso é a história que diz. Então, queridos, se você é um reformado, você subscreve uma confissão de fé reformada. Se você não subscreve uma confissão de fé reformada, você não é um reformado. Se você é um batista, você é um batista. Você não é um reformado. Se você é monergista, acredita na tulipe, nos 5 solas da reforma, mas você não subscreve uma confissão de fé reformada, você não é um reformado. Você pode ser um cristão bíblico, um cristão monergista, mas você não é um reformado. Então, eu tenho um apego muito grande com os termos, né? Terminologia. O que significa? O que a história diz sobre isso? E por isso eu fiz questão de separar como outras confissões para a gente já entender e compreender essa separação histórica entre o que é ser um reformado. Por quê? Nós vamos estudar a Confissão de Fé de Westminster. O que é ser um presbiteriano? Nós vamos descobrir, depois de estudar a Confissão de Fé de Westminster inteira, nós vamos ter todo o conteúdo para responder essa pergunta. O que é ser um presbiteriano? Um presbiteriano é aquele que escuta projeto sola. Eu não vou nem falar o que eu penso sobre essa frase, para não ser indelicado. Um presbiteriano é quem subscreve os documentos de fé de Westminster. E é membro de uma IPB, pode ser membro de uma igreja presbiteriana no mundo inteiro. Existem igrejas presbiterianas no mundo inteiro. Mas tem que subscrever o símbolo de fé de Westminster. Isso, está sujeito a também, no caso de um presbiteriano do Brasil, ele está sujeito ao manual da IPB, à Constituição da IPB, as regras a Constituição e as regras de ética da IPB. Sim, Thiago? Não, pode continuar, só estava falando com os meninos aqui que eu vou comentar, eu vou até mutar aqui, pode terminar que eu vou comentar. Não, mas conta essa parte, é isso mesmo. É só para dar um destaque para vocês de quão historicamente nós temos que definir os termos. Por isso que eu sempre falo, batista não é reformado, batista não é reformado. Não que eles não sejam irmãos, né? Não que os congregacionalistas não sejam irmãos. Eles são. E eu até coloquei ele dentro dos reformados, para vocês verem. Mas por não ter solidez suficiente histórica para tirar eles. Porque eles estão até aqui. Eles estão até muito perto de nós, sabe? Mas não são... Eles são muito diferentes, né? Os eles estão no meio do caminho entre nós e os batistas, sabe? Então é muito importante a gente ter isso bem estruturado na cabeça para a gente não ter o que o pastor Ademir chama de transreformado. É alguém que não é um reformado e que diz que é. Para ele, um batista é um transreformado. Um pentecostal, um carismático, continuista, que fala que é um reformado, que é um presbiteriano. Isso é uma aberração. Isso não existe. Por quê? Reformado não é uma bala que eu vou numa prateleira, pego e tiro a casca e como, não. É um termo histórico, preciso de preencher todos os requisitos. Quais são os requisitos? E aí nós vamos aprender especialmente sobre o presbiterianismo com a Confissão de Fé de Westminster. Sim, Thiago? Então, correndo o risco até de ser redundante e falando a respeito do que o Wesley disse, que ficou muito bem esclarecido,
é que a maioria das pessoas, principalmente quem é crítico da reforma dos protestantes, que geralmente é os católicos, né, na maior parte das vezes, mas não só eles, como também aqueles que são de linha teológica arminiana. Ser reformado não tem a ver... A reforma protestante, ela não foi o que Lutero fez lá na porta da igreja, que a princípio parece que foi isso, né? A reforma protestante são os documentos da reforma. Os documentos que são esses documentos que o Wesley citou. Eles são a reforma protestante. Eles que fizeram a reforma. O movimento que foi os protestos, que foi os movimentos das pessoas protestando contra a igreja, ou até algumas atitudes, até alguns documentos também não fazem parte da reforma. O que reformou a igreja foram esses documentos apresentados pelo Wesley, que depois até ele pode citar os documentos que compõem, que fizeram a reforma. É como se você tivesse uma casa toda destruída e o que vai fazer sua casa estar reformada é, de fato, você aplicar uma reforma. Não é você só dizer que ela está destruída ou só brigar com quem a destruiu, como foi feito. Mas a reforma é isso mesmo que o Wesley falou. Se você só é reformado, se você subscreve os documentos da reforma. E eles são a reforma. Eles são a reforma. Pois é, Su. O que vale como reforma é o que o Tiago falou, são os documentos, é o que está escrito, é isso que vale. Eu não posso falar que eu sou, fingir que eu sou, né? E como o Tiago bem disse, os movimentos sociais, eles deram força para os documentos, mas foram os documentos que afirmaram perante a Igreja Católica e perante o Estado. Vocês escutaram eu falar aqui sobre parlamento, reis. Isso foi foi a imposição da teologia reformada oficialmente. Foi o que aconteceu, foi por meio de parlamentos, por meio de declarações enviadas a reis, por meio de documentos escritos, né? O que Lutero fez foi, óbvio, algo maravilhoso. E ele também escreveu, porque não foi só um movimento social, ele pregou lá as 95 teses, né? Mas é importante isso que o Tiago falou. Eu só fazer mais, antes da gente passar para o próximo ponto, só fazer mais uma contextualização histórica que é muito importante. O que é um protestante? Um protestante? O que é um protestante? Gabriel, o irmão? O que é um protestante? Com base nisso que a gente já teve aqui. Respondam. Olha, eu entendo que um protestante era uma pessoa que protestou contra os ideais da Igreja Católica. Por exemplo, salvação pelas obras. Aí, assim, foi tendo como um protestante. Isso, mas vamos falar de igreja. Igrejas. Qual igreja é uma igreja protestante? Liste algumas das que a gente já viu. Eu diria, um tempo atrás, eu diria que todas as igrejas que se consideram evangélicas seriam protestantes. Só que eu reparei que alguns hábitos da Igreja Católica estão presentes nelas. Eles não seguem os 5 pontos da Reforma Protestante. Todas as igrejas que seguem, de fato, os 5 pontos da Reforma Protestante, sim, são protestantes. Por exemplo, a IPB. Certo. Se não protesta contra a Igreja Católica, não é protestante. Irmão? Eu ia falar exatamente o que o Gabriel falou. Inicialmente, a ideia é que todo protestante é todo aquele que se diz contra a Igreja Católica. Mas, tendo em vista que muitas das igrejas que se dizem protestantes hoje acabam abraçando práticas advindas da Igreja Católica, por exemplo, não aderindo o sola escritura e pegando outras coisas como regra de fé, além da palavra de Deus, isso daí acaba retornando ao motivo do protesto, né?
Então, eu afunilaria também, como o Gabriel disse, ainda mais os verdadeiros protestantes de hoje. Isso, mas a minha pergunta ela é mais histórica. Ó, a pergunta é a seguinte: todo reformado é um protestante? Todo reformado é um protestante, sim. É um protestante. Eu também não penso Mas assim. todo protestante é um reformado? Não. Perfeito. Olha para vocês verem. Só que nessa tela aqui, ó, nós temos Westminster, Savoy, Augsburgo, 39 artigos e batistas. O que nós temos aqui? Presbiterianismo, congregacionalistas, luteranos, anglicanos e batistas. Os luteranos, eles são protestantes. Os anglicanos, eles são quase protestantes, porque tem muito catolicismo dentro do anglicanismo, né? Os batistas são protestantes, mas eles não são reformados. Entende? Clara, para nós, é histórica. E aí, se a gente continuar na história da igreja, nós vamos ver que protestantes, tá, todos são protestantes, mas não são reformados. Quando a gente chega nos anabatistas, nos batistas, Charles Finney, que é um presbiteriano que era anticonfessional, John Wesley na Inglaterra, e aí surgem os movimentos continuistas, a gente vai perceber que eles deixam de ser até protestantes. Eles não é que eles não são reformados, eles deixam até de ser protestantes pelos motivos que vocês estão dizendo. Eles adotam aí o solo, eles não adotam mais o solo escritura. Eles deixam de os reformados, eles deixam de escrever teses centrais do protestantismo, nem da reforma, nem dos reformados, né? E aí eu volto a dizer o que o Tiago falou, e aí nós vamos avançar para o próximo ponto rapidinho. Não é o que eu acho ou o que parece ser, é o que está escrito. Eu vou avaliar uma igreja por sua confessionalidade, né? Eu vou avaliar se uma igreja é fiel por sua confessionalidade. Agora, se na prática ela não subscreve aquilo, aí esse já é um outro ponto. Mas como eu vou saber se o Gabriel é meu irmão ou não? Ué, ele subscreve uma confissão de fé reformada, ele é reformado. Ele subscreve uma confissão de fé batista, ele é um batista, é meu irmão. Mas claro que a gente tem que ver na vida prática o detalhamento disso. Mas essas divisões históricas são muito importantes, queridos. Então, temos os protestantes, temos os reformados. Historicamente, surge o termo evangelical. Ele já é um termo mais moderno, surge depois, sabe? Mas nós estamos entrando em muita história da igreja aqui. Vamos deixar isso para um momento oportuno. Rapidamente, queridos, nós temos os credos ecumênicos, os 3. Credo apostólico, credo niceno-constantinopolitano e credo atanasiano. Esses credos são subscritos pelas igrejas reformadas, pelas igrejas presbiterianas também. O credo apostólico, ele é inclusive utilizado nas liturgias das igrejas reformadas, né? Não vou entrar muito nos credos ecumênicos, mas eles são basicamente confissões de fé pré-reforma da igreja toda, nos primeiros séculos. Aí nós temos até o credo atanasiano no século V. Né? E passamos então, queridos, à falácia número 5, para fecharmos as falácias. Confissão de fé e catecismo são coisas de católico romano. Isso é coisa de católico romano. Catecismo? Eu fiz catecismo na igreja católica. O que é catecismo? Isso é coisa de católico. Primeira pergunta. Nós devemos rejeitar algo só porque os católicos aceitam? E se a resposta para isso aí for sim, não, opa, os católicos fazem. Então não vamos batizar, não. Não é nem batizar criança, não vamos batizar, não. Batismo, os católicos batizam. Os católicos leem a Bíblia na hora da missa. Não vamos ler a Bíblia, não. Ler a Bíblia é coisa de católico. Então, não é só porque um católico faz que nós não devemos fazer. Né? E eu poderia dar N outros exemplos, né? Claro, Raquel me lembrou aqui, não que eles façam do jeito certo ou pelos motivos certos. Mas foram os exemplos que eu consegui lembrar aqui para ilustrar
que algo não deve ser rejeitado só porque os católicos fazem. Os católicos usam gola clerical, os ministros, aquela gola aqui de ministro. Aquela gola lá ela foi utilizada inicialmente por presbiterianos. Agora, porque o católico usa, nós vamos deixar de utilizar. Os ministros presbiterianos não vão usar mais golas clericais. Inclusive, o termo do credo apostólico. Oh, perfeito. Que fala, creio. Raquel lembrou. Na Santa Igreja Católica. Raquel lembrou. Que se denomina Igreja Católica não quer dizer que a igreja verdadeira pois é. Deixa de ser católica. O termo católico, inclusive, ele deixou de ser utilizado. No Inário Novo Cântico brasileiro, lá, o credo apostólico, ele está com o termo católico alterado para universal. Não, gente, católico é católico. O fato deles serem católicos não tira a catolicidade de nós. Nós somos cristãos da Igreja Invisível. Nós somos cristãos universais, católicos universais. Isso. Eles usam o termo de forma equivocada, e aí a solução é a gente deixar de usar o termo. Né? Nós tivemos essa discussão lá no escritório esses dias, com o William, lá no grupo. Aqui no Wesley, posso? Claro, à vontade. Quando nós temos o presbiterianismo também, nós temos o credo apostólico que é aceito no presbiterianismo, né? Isso. Quando está falando de igreja, na estrofe final do credo apostólico, fala: creio no Santo Espírito, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Então, ou seja, quando fala-se de igreja, né? Quando fala da Santa Igreja Universal, que você quer falar da Igreja de Cristo, da igreja que é rendida ao Senhor Jesus, que creu na morte e ressurreição de Cristo. Exato. Aí o ponto, dona Eridan, é que originalmente o termo utilizado no credo apostólico é creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, e aí vai. Isso. O termo original é Igreja Católica, que o significado da igreja católica é Igreja Universal. Exato. O que eu estou criticando é a alteração, o abandono do termo católico para passar a usar universal só porque a Igreja Católica adotou. Eles deturparam o termo. E aí nós vamos parar de usar? Se eles começarem a falar que Jesus, falar de Jesus, não, Jesus é nosso, Jesus é só nosso. Aí a gente agora vai ter que parar de usar Jesus. Falar, não, nós vamos usar só Filho de Deus agora. Não pode mais falar Jesus porque os católicos falam Jesus. Não, é uma bobiça, né? Mas nesse da crítica. Porque nós, né, eu falo assim, entre aspas, eu, por exemplo, a igreja presbiteriana adota o batismo infantil, adotou o batismo infantil, certo? Quem batizava as crianças? A Igreja Católica. Os ministros da Igreja Católica, porque o presbiterianismo, ele saiu, veio com o protestantismo, com a fé reformada, que somos conhecidos pela fé reformada, da Igreja Católica. Então, trouxeram dali, então, o batismo infantil, certo? Isso, nós também batizamos crianças, né? Mas não veio da Igreja Católica. Veio das Escrituras, né? Não, porque... Sim. Não, porque mas eles... historicamente, né? Em sequência. Exatamente. Não, porque algumas coisas que a igreja presbiteriana ou as igrejas que batizam crianças, eu vou colocando só nesse ponto aí, acerca do batismo infantil. Só quem batiza em crianças é a Igreja Católica e me parece que a Igreja Protestante, mas a Igreja Presbiteriana. A Assembleia de Deus não batiza criança. Me parece que a Batista também não batiza criança.
Uhum. E outras igrejas neopentecostais, Deus Amor, essas outras coisas, essa dita igrejas, né? Não Uhum. batizam crianças. Só quem, até, pelo menos, eu posso estar errada, no meu pequeno conhecimento, que a igreja presbiteriana, ela tem uma semelhança com a católica, por quê? Porque a igreja presbiteriana veio da reforma da igreja católica. Isso, mas para ver, exatamente, esse é um ponto que nós estamos tratando. Os Exatamente. católicos batizam crianças. Sim, nós Então, também, só os por isso, presbiterianos. e só por isso nós presbiterianos não vamos batizar? Só porque os Não, católicos porque não, batizam? Né? porque temos base bíblica para isso. Exatamente. Exatamente, dona Herida. Perfeito. Então, ó, quem fala que confissão de fé e catecismo são coisas de católico romano, na verdade está errado. Porque se é uma questão bíblica, nós adotamos, nós fazemos, né? Então, nós não devemos rejeitar algo só porque os católicos também fazem, né? E o termo catecismo, ele vem de catequeu, do grego, que significa ensinar. Então, catecismo é ensinar, simplesmente. E, como está aí no slide, é uma prática bíblica. A adoção de credos, a prática da catequese, ela é bíblica. Nós devemos instruir, ensinar, desde Deuteronômio, ensinar o filho no caminho. Então, os credos da igreja, eles são expressões de fé. Eles são interpretações bíblicas que atendem aos objetivos, né, de ensino, de defesa da verdade, unidade da igreja, tudo como a gente já tratou. Né? E os que são os reformados adotam os credos ecumênicos, que estão aí no lado esquerdo do slide, como eu já disse. Nós adotamos esses credos. Então, não é uma coisa de católica. Os reformadores produziram as confissões e catecismos, não foi para imitar Roma, né? Mas exatamente para preservar o evangelho puro, instruírem os seus fiéis e combaterem os erros doutrinários. Como o Tiago disse, não seria nem possível reformar Roma sem documentos escritos. Né? Não tinha como. Então, queridos, vencido essa falácia, caminhando já para o nosso final, temos que confessar a fé é uma prática bíblica. Olha o Shema aí, que o Tiago fala para nós sempre. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso é uma afirmação, isso é uma confissão de fé. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí ele fala, ouça, ó Israel, e viva de acordo com essa prática. Diversos textos bíblicos aí do Antigo Testamento sobre o assunto, temos vários do Novo Testamento, e eu destaquei somente Mateus 16:16. A afirmação, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Isso é uma confissão de fé. Isso é um credo, é uma manifestação pública da fé. Então, reflitamos um pouco sobre, visto que confissão de fé é uma bênção, e não só isso, é necessário para uma igreja especialmente reformada, na verdade, para a reformada é indispensável, né? Qual confissão adotar? E nós temos uma pergunta. Como avaliamos se as escrituras são confiáveis? Eu gostaria que a gente trabalhasse um pouco mais, né, discutindo isso, mas nosso tempo já acabou. Isso é um grande pecado meu. Falta aí de gestão do tempo na aula. Né? Eu peço perdão para vocês. Não vamos conseguir discutir sobre esse termo aqui na aula. Depois a gente pode conversar. Mas como nós avaliamos se as escrituras, estou falando das escrituras, se elas são confiáveis. Nós somos o padrão que avalia se algo é verdade. Nós não somos a verdade, o padrão da verdade. Eu não digo que as escrituras são a palavra de Deus, porque eu, com o meu cérebro maravilhoso, a minha racionalidade, eu cheguei à conclusão de que a Bíblia é verdadeira. Não é por isso que a Bíblia é verdadeira, que ela é confiável. Eu não sou o padrão de nada. Eu aceito as escrituras pela fé, pela ação do Espírito Santo. Por isso nós reconhecemos que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, e que ela é verdadeira, pela fé. E ora, o mesmo acontece com as confissões. Elas são aceitas não porque nos agradam pessoalmente,
mas porque pela fé nós reconhecemos que elas são fiéis às Escrituras. Própria Confissão de Fé, capítulo 1, ponto 5, nós veremos isso aí mais para frente, nas aulas específicas, mas diz o seguinte: a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nossos corações. Então, não é por meio do meu intelecto ou do meu padrão pessoal que eu concluo que as Escrituras são a palavra de Deus. Não, é pela fé. E a mesma coisa acontece com as confissões de fé. É pela fé que nós aceitamos confissões, né? Elas são aceitas não porque nos agradam, mas porque pela fé nós cremos nela. E, queridos, nós cremos que a Confissão de Fé de Westminster e outras confissões reformadas são fiéis à palavra. Isso é pela fé, nós cremos dessa maneira. Óbvio que nós avaliamos elas. Nós avaliamos cada confissão, especialmente ao longo do tempo, comparando seu conteúdo com a palavra de Deus. Mas nós não adotamos uma confissão ou um catecismo porque nós concordamos com tudo de imediato. Não, eu não concordo com tudo de imediato. Nem porque elas se encaixam nos nossos gostos pessoais. Nós adotamos porque, pela fé, nós cremos que ela expressa de forma fiel a doutrina das Escrituras. E como eu disse, nós cremos, então, nós cremos como presbiterianos, que a Confissão de Fé de Westminster e outras confissões de fé reformadas são fiéis à palavra. Então, queridos, a confessionalidade não limita a fé cristã, mas oferece uma estrutura segura e histórica. Confissões sistematizam e preservam a verdade bíblica em unidade com a Igreja. Num tempo de relativismo e rejeição da tradição, elas mantêm a Igreja firme na verdade das Escrituras. Negar confissões é, muitas vezes, adotar uma crença pessoal, instável, subjetiva e sem fundamento histórico coletivo. Confissões bem estruturadas ajudam o cristão a responder com clareza e fidelidade sobre sua fé. E confessar a fé é um privilégio e uma necessidade para honrar o Senhor com firmeza e verdade. Então, queridos, terminamos nossa aula de hoje refletindo sobre esses pontos conclusivos do nosso estudo da confissão de fé. Nós respondemos algumas falácias e nós vimos motivos para subscrever uma confissão de fé e refletimos historicamente sobre a estrutura de muitas reformadas e muitas não reformadas, para a gente se atentar ao termo e à necessidade mesmo. É indispensável subscrevermos uma confissão de fé. Vimos agora que ter uma confissão de fé, na verdade, não nos torna católicos, românticos, porque as Escrituras defendem e nos ensinam que devemos ter, sim, clara a nossa confissão de fé, a doutrina em que cremos. E por isso, queridos, passemos, então, a um estudo mais aprofundado agora dos nossos símbolos de fé. Sim, Tiago. Wesley, essa questão que você trouxe, por exemplo, vamos voltando a alguns slides atrás, sobre confessionalidade, no caso de adotar, né, um padrão de fé. A gente hoje existe, como a pastora Ademir fala, um transreformado. E o que seria esse transreformado? Esse transreformado seria exatamente uma pessoa que se diz reformado, mas não subscreve nenhum documento de fé, né? Documento de fé reformado, que é a base para a reforma. Seria igual uma pessoa que, por exemplo, diz que obedece à lei, mas não obedece à lei, não concorda com a lei. Mas, enfim, esse é um ponto que a gente já trabalhou. Agora, o ponto mais importante é a questão do protestante. Uma pessoa que se diz protestante, mas aceita as influências católicas, arminianas, não é protestante.
Se você aceita as influências, você, por exemplo, aceita as influências católicas e você não protesta contra elas, você não verbalmente confessa a sua confissão diante de uma heresia, você não é protestante também. Nós podemos chamar protestantes, por exemplo, de uma maneira geral, como Wesley falou, de todo mundo que abdicou da Igreja Católica e agora faz parte de uma igreja que não aceita os dogmas católicos. Mas essas pessoas podem não ser protestantes ainda fora da igreja se elas aceitarem hoje, numa igreja fora da Igreja Católica, aquilo que a Igreja Católica ensina. E no caso dos reformados protestantes, se você é reformado e confessa um documento, se você não protesta contra quem não confessa o documento ou contra quem vai contra o documento, você também não é protestante. E, por consequência, não é reformado. Perfeito. A Raquel falou outra coisa aqui também. Quem fala que confessionalidade é coisa de católico, não sabe nada de catolicismo, não sabe nada de confessionalidade e não sabe nada de nada, né? Então é papo mesmo de quem... São só jargões, né? A gente viu que essas falácias, elas podem ser verdadeiras para quem não tem conhecimento, mas elas são só jargões, né? São só mesmo falácias, mentiras. Então, queridos, como o Tiago disse, tudo isso é necessário. Isso nos define o que é um cristão, protestante e reformado. Não só no texto, mas na postura. O Tiago agora defendeu a nossa postura protestante. Que, sim, está mais ligada à terra, né? Não, é uma postura mais social. Devemos, sim, queridos, com sabedoria, né? Como diz 1 Pedro 3,15, com mansidão e temor. Mas devemos, sim, ser protestantes. Queridos, algum comentário? Mais algum comentário? Podemos encerrar? Então, eu farei nossa oração final, encerrando não só a nossa aula, mas o nosso momento de estudo e adoração ao nosso Deus completo. E agradecendo a Ele por mais essa oportunidade, né? Senhor, nosso Pai soberano, o Senhor só é o nosso Pai porque Cristo morreu pelos nossos pecados e porque o Senhor olha para nós e vê o seu Filho. Então, Senhor, pela sua graça fomos adotados. Agora, o Senhor nos vê como filhos, o Senhor nos ama e nos trata como filhos, e o Senhor nos ouve como filhos, como um pai ouve um filho, um pedido de um filho. Então, nesse espírito, Senhor, de filho do Senhor, por meio de Cristo, que eu elevo-nos em oração nessa manhã do dia do Senhor, nesse dia tão especial que é o domingo. Um dia que o Senhor separou para o nosso descanso, um dia que o Senhor separou para nossa alegria no Senhor, para o nosso gozo, especialmente, porque todos os outros também são, mas é um dia para devoção, Senhor, como nos ensina a própria confissão de fé, ao interpretar as Sagradas Escrituras também. Então, Senhor, obrigado por essa oportunidade de estarmos na manhã do dia do Senhor, unidos, juntos, ainda que virtualmente, para estudar as suas Escrituras, para estudar em comunhão mesmo, em união com irmãos tão queridos. Essa oportunidade que o Senhor nos dá, ela é maravilhosa para nós demais. Ela é mais do que nós merecemos, Senhor. O Senhor nos deu as Escrituras, nos deu as confissões de fé reformadas, nos deu a reforma protestante. O Senhor nos deu as heresias também, para que nós pudéssemos enxergar a verdade, Senhor. Isso tudo é muita graça derramada em nós. Eu clamo que, como o Tiago costuma falar nas aulas de terça, que isso tudo seja, Deus, para nos conduzir em amor ao Senhor. Não só para intelectualismo, não só para jargões, mas que seja para nos destruir na sua presença. Para nos colocar não só de joelhos, mas com a cara no pó perante o Deus que guia toda a história e que nos salvou por meio do seu Filho.
Que isso transforme o nosso coração, Senhor. Que as verdades das suas escrituras não nos tornem soberbos porque recebemos o conhecimento de graça, mas nos torne fiéis ao Senhor, te amar, de forma que a cada dia nós desejemos te cultuar nos nossos cultos domésticos, desejemos ler as suas escrituras, privado e também publicamente, com a nossa família, para os nossos filhos, que ensinamos os nossos filhos com os catecismos, nossas esposas, a nós mesmos, Senhor, os neófitos, as nossas igrejas, que tudo isso nos encaminhe para devoção ao Senhor, de joelhos, com a cara no pó somente, não para orgulho, soberba e a nossa destruição. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos e nos dê um bom dia do Senhor, que a gente possa ser unido às suas escrituras, que a nossa mente esteja unida à sua palavra hoje, Senhor, até de noite e pro resto da vida, mas especialmente hoje no dia do Senhor. Obrigado, Senhor, e oramos em nome do teu Filho amado, que nos fez ser pela graça dos teus filhos. Amém.